Olá, pessoal! Essa é a nossa segunda aula da segunda parte do nosso curso de álgebra linear, onde nós vamos falar sobre subespaços vetoriais. Lembrem-se que na aula anterior eu introduzi com vocês esse novo conceito que se chama espaços vetoriais, e naquela aula eu fiz uma definição formal e bastante algébrica de o que é um espaço vetorial. Lembrando, um espaço vetorial é um conjunto de alguma coisa que tem duas operações bem definidas, a operação de soma e a operação de multiplicação por escalar. E essas palavras bem definidas significam que quando eu pego dois objetos desse conjunto que eu quero mostrar se é um espaço vetorial e somo eles, a soma desses dois objetos ainda pertence a esse conjunto que eu quero que seja um espaço vetorial. E da mesma forma, quando eu multiplico um desses objetos por um número real, o resultado dessa multiplicação também precisa pertencer a esse conjunto para que isso seja um espaço vetorial. E aí cada uma dessas duas operações, a soma e a multiplicação por escalar, tem associada a elas 5 axiomas que também precisam ser respeitados para que esse conjunto seja um espaço vetorial. Então, a partir de agora, as nossas aulas, a gente vai tratar bastante de espaços vetoriais e é importante que a gente lembre, então, que um espaço vetorial pode ser tanto uma coisa geométrica, como retas e planos, como a gente viu na aula passada, como coisas algébricas, como funções e matrizes. E na aula de hoje a gente vai trabalhar, hoje eu vou falar para vocês sobre subespaços vetoriais. O nome, como muitos nomes eu costumo falar para vocês na matemática, eles são bastante sugestivos. Um subespaço vetorial, ele é um subconjunto de um espaço vetorial e a gente vai trabalhar com alguns deles hoje. Vocês podem consultar esses conteúdos nesses dois livros que estão sendo colocados, mas a maioria disso vocês vão encontrar na seção 4.2 do Álgebra Linear com Aplicações, que é aquele que eu deixei disponível para vocês no Moodle. Então, esses são os objetivos da nossa aula: definir o que é um subespaço vetorial, apresentar os principais subespaços, definir o que é um conjunto gerador de um espaço vetorial, determinar se um elemento ele pertence ou não pertence a um espaço vetorial e mostrar se um conjunto gera ou não um espaço vetorial ou um subespaço vetorial. Então, vamos lá. A gente vai, só relembrando na aula anterior, a gente viu o que são alguns espaços vetoriais, e a gente viu que o R1, o R2, o R3 ou o Rn de uma forma geral são espaços vetoriais, e isso porque aqueles 10 axiomas eles foram satisfeitos para todos os elementos de cada um desses espaços vetoriais, né? As matrizes de tamanho m por n ou de um tamanho qualquer também definem para a gente um espaço vetorial. As funções também podem ser espaços vetoriais, assim como um exemplo mais estrito, né? As retas que passam pela origem também são um espaço vetorial. E aí, só lembrando, né, que as retas que passam pela origem, e não todas as retas, são um espaço vetorial, porque para um espaço ser chamado para um conjunto ser chamado de espaço vetorial, ele precisa conter um elemento neutro, né, ou um elemento zero. Então, as retas que não passam pela origem não têm esse elemento zero, portanto, não são espaços vetoriais. As retas que não passam pela origem, a gente chama elas de espaços que são transladados, né, porque elas são muito parecidas com o espaço vetorial, só que elas são transladadas e não passam pela origem. Então, vamos começar diretamente com esse conceito de o que é um subespaço vetorial. Como falei, esse nome é bastante sugestivo e um subespaço vetorial, de uma forma geral, ele é um subconjunto de um espaço vetorial. Só que esse subconjunto de um espaço vetorial, ele precisa atender aquelas mesmas condições que um espaço vetorial precisa atender para ser chamado de um espaço vetorial. Então, um subconjunto de um espaço vetorial é um espaço vetorial que está contido em outro espaço vetorial que envolva ele de alguma forma. Então, um subconjunto de um espaço vetorial, ou imaginem que eu tenha um subconjunto W de um espaço vetorial V, ou seja, eu posso
tenho um conjunto... Vou fazer isso de outra forma. A gente pode pensar como na teoria de conjuntos, né? Existe um conjunto V dentro ou contido nesse conjunto V existe um conjunto W. Esse W ele vai ser um subespaço vetorial se ele tiver as operações de adição e multiplicação por escalar bem definidas no conjunto V. Ou seja, se esse conjunto W obedecer os mesmos 10 axiomas que o conjunto V, então ele vai ser um subespaço vetorial. E aí é aquela mesma história, né? Um subespaço é um subconjunto de um espaço vetorial, só que precisa obedecer às operações de adição e multiplicação por escalar. E aí, quando a gente estiver tratando de subespaços vetoriais, a gente não vai precisar verificar se todos aqueles 10 axiomas dos espaços vetoriais eles são satisfeitos ou não. Porque quando eu tenho um subconjunto que ele está inserido dentro de outro conjunto, todas as operações que a gente faz com o espaço de fora, elas são herdadas pelo espaço de dentro. As operações são herdadas. Mas algumas coisas podem não ser herdadas e essas coisas a gente precisa verificar se são. Então, por exemplo, imagine que eu tenha um plano, como é o caso que está colocado aqui, e seja esse plano V, e a gente sabe que um plano pode ser um espaço vetorial, e dentro desse plano exista um plano que está contido nele. Esse plano que está contido nele pode ser também um espaço vetorial. Nesse caso, mas para a gente saber isso, a gente vai precisar verificar apenas 4 axiomas, que são esses que são colocados aí. Se os objetos que estão nesse plano W, que é o plano que está aqui dentro, eles são fechados na adição, e se eles são fechados na multiplicação por escalar, são as duas primeiras coisas que a gente precisa garantir. Depois, se existe um vetor nulo nesse espaço que está contido aí dentro. E além disso, se existe um número negativo para cada vetor que pertence ao espaço W. Então, se essas 4 coisas existirem, porque precisa existir um vetor nulo, precisa existir um vetor negativo para cada um dos vetores que estão lá, e além disso ele precisa ser fechado na adição e na multiplicação por escalar. Então, esse subespaço W, esse espaço W ele vai ser um subespaço do conjunto V. Nesse caso aqui, o espaço W tem alguns vetores aí que pertencem a ele que estão sendo indicados, o vetor U e o vetor V. E aí, para a gente saber se esse espaço W ou se esse conjunto W, né, ele é um subespaço do V, a gente precisa somar múltiplos de U e V, ou somar o U e o V e ver se essa soma ela pertence a esse espaço. Quando a gente soma o U e o V, a gente obtém esse vetor que está aqui. Esse vetor que está aí é um vetor que está indo para fora do espaço W. Isso significa, então, que esse conjunto ele não é fechado na soma. Então, esse conjunto W aí, ele não vai ser um subespaço nesse caso, né? Porque quando eu somo dois objetos dele, essa soma não está contida nele. Da mesma forma, se eu tenho aqui esse vetor U, quando eu multiplico ele por um número, essa multiplicação está dando um vetor que não está totalmente contido nesse conjunto W, ou seja, esse conjunto ele também não é fechado na multiplicação por escalar. Então, uma das coisas que a gente pode ver é que esse conjunto W ele não é um subespaço de V, mesmo que o V seja um espaço vetorial. E aí essas são as ideias, então, que a gente precisa verificar algebricamente para saber se um conjunto é ou não é um subespaço de um espaço. E aí o que a gente vai querer ver o que a gente vai querer saber se são subespaços, né? Imaginem que anteriormente a gente conhecia alguns espaços vetoriais, e são esses os principais espaços vetoriais, esses que estão marcados em negrito, e a gente quer pegar alguns subconjuntos deles e verificar se esses subconjuntos eles são ou não subespaços vetoriais. Então, por exemplo, quando tem o Rn ou o R3, por exemplo, o R3 é todo um conjunto é formado por todos os conjuntos de vetores que têm 3 coordenadas. Eu quero saber se
se os planos que estão contidos no R3, eles são ou não são subespaços vetoriais, ou se as funções que eu posso traçar lá dentro do R3 são ou não são espaços vetoriais, ou ainda se as retas que estão no R3 são ou não são espaços vetoriais, assim como as matrizes de uma ordem M por N. Existem alguns subconjuntos de matrizes, como por exemplo as matrizes simétricas ou as matrizes quadradas. As matrizes quadradas, elas vão ser um subespaço vetorial das matrizes, ou para eu fazer isso, ou para eu fazer essa verificação de se eles são subespaços, eu vou responder diretamente já se as matrizes quadradas elas são um espaço vetorial. E tratando elas como um subespaço, é mais fácil de fazer essa verificação, porque eu não preciso verificar todas aquelas operações, todos aqueles 10 axiomas para soma e para multiplicação de escalar por matrizes, porque eu já sei que se a matriz é de uma ordem qualquer, aquelas operações valem, então basta eu verificar esses 4 axiomas aqui para as matrizes quadradas e eu vou saber que se elas são um subespaço vetorial. E se elas são um subespaço vetorial, elas vão ser um espaço vetorial em si. Então, essas são as quatro verificações que a gente precisa fazer para saber se um subconjunto de um conjunto que é um espaço vetorial é ou não um subespaço vetorial. Aí, a gente não vai ficar fazendo essas verificações muito extensivamente, porque os principais subespaços vetoriais eles já estão sendo indicados para a gente no livro e, de uma forma geral, a gente vai conseguir lembrar deles sem muita dificuldade. Aqui no livro Álgebra com Aplicações, na página 180 do livro, existem alguns exemplos de subespaços vetoriais. O primeiro deles é o subespaço zero, ou aquele espaço que é formado apenas pelo vetor nulo. Ele é um subespaço vetorial porque se eu somar dois elementos desse espaço vetorial, essa soma vai estar nesse espaço vetorial, né? Porque se eu somar o vetor nulo com o vetor nulo, o resultado dá o vetor nulo, então ele é fechado na soma. Além disso, se eu multiplicar a qualquer número pelo vetor nulo, isso dá o vetor nulo. Então, o resultado dessa multiplicação também pertence a esse espaço vetorial. Além disso, continuando com aquelas verificações que a gente tem lá, né? Existe um vetor zero, porque existe o vetor nulo, e existe um negativo para o vetor zero, e o negativo de zero é o próprio zero. Então, esse espaço que é formado apenas pelo vetor nulo, ele é um subespaço vetorial e a gente chama ele de subespaço zero ou subespaço nulo. As retas que passam pela origem no R2, no R3 e de uma forma geral no Rn, elas também são subespaços vetoriais. Percebam que são somente as retas que passam pela origem. E por que isso acontece? Imaginem que eu tenho aqui no R3 uma reta e essa reta eu estou chamando ela de W, eu vou pegar dois vetores dessa reta, dois vetores quaisquer, e vou somar eles. Se eu somar dois vetores que estão sobre essa reta, o resultado dessa soma vai estar sobre essa reta. Da mesma forma, se eu pegar um vetor qualquer dessa reta e multiplicar por um número qualquer, o resultado dessa multiplicação vai estar sobre essa reta. E isso indica para a gente, então, que esse subespaço, ou que esse conjunto W, ele é fechado na soma ou na adição e na multiplicação por escalar. Além disso, a gente precisa verificar que existe um vetor nulo em W. E nesse caso existe um vetor nulo porque essa reta ela passa pela origem, né? E a gente precisa verificar também se existe um negativo para cada um dos vetores, né? Então, se existe um negativo para o vetor u, e existe, né? Vai ser o vetor que está nessa outra direção, e da mesma forma para o vetor v ou para qualquer outro vetor. Então, as retas que passam pela origem, elas são subespaços vetoriais. E por que as retas que não passam pela origem não são subespaços vetoriais? Justamente porque elas não contêm um vetor nulo. E aí isso vai fazer com que elas não sejam um subespaço vetorial.
Ah, a mesma coisa está falando aqui sobre os planos que passam pela origem no R3, eles também vão ser subespaços vetoriais, e aqui tem um exemplo geométrico para a gente pensar sobre isso. Esse plano W, né, que está marcadinho aqui, ele está passando aqui pela origem. Se eu pegar dois vetores U e V quaisquer desse plano e somar esses dois vetores, o resultado dessa soma sempre vai estar nesse plano, porque um plano ele é infinito, né? E quando eu somo dois vetores, eu sei que a soma vai ser sempre aquela diagonal do paralelogramo, e essa diagonal ela sempre vai estar contida nesse plano. E da mesma forma, se eu multiplicar qualquer vetor por um número, o resultado sempre vai estar sobre esse plano. Então, satisfeitas as condições 1 e 6 que estão aqui, existe um vetor nulo, porque o plano passa pela origem, e existe um negativo para todos os vetores desse plano. Embora esse plano aqui ele esteja somente na parte de y positiva, né? Porque para cá eu posso considerar como sendo os y, ele é um plano que é infinito. Então, com certeza, vai existir um negativo para o U e um negativo para o V, que eles vão estar somente com a direção oposta. Então, os planos que passam pela origem do R3, eles também são subespaços e são subespaços do R3. E de uma forma, todos os planos que passam pela origem no R4, no R5, no Rn, vão ser subespaços vetoriais. E aí, aqui tem uma tabela que reúne para a gente todos os subespaços do R2 e do R3. Do R2, todos os subespaços que eu vou ter vão ser o subespaço nulo, ou seja, aquele subespaço que é formado por apenas um vetor. As retas que passam pela origem são todas subespaços vetoriais, e o próprio R2 é um subespaço dele mesmo, né? Porque lembra que quando é a mesma ideia de quando eu tenho conjuntos, né? Todo conjunto é um subconjunto dele mesmo. Então, o R2 é um subespaço do R2, porque ele está contido no R2. E quando eu estou falando do R3, esses aqui são todos os subespaços que eu posso formar com o R3. O subespaço nulo, as retas que passam pela origem, os planos que passam pela origem e o próprio R3 são subespaços do R3. São todos os subespaços do R3. Não existe mais nenhum outro subespaço para esses espaços vetoriais aí. Aqui tem um exemplo de um subconjunto do R2 que não é um subespaço vetorial, e eu estou dizendo que esse conjunto W, ele é o conjunto de todos os pontos do R2, todos os pontos x, y do R2, cujo x é maior ou igual a zero e o y é maior ou igual a zero. Ou seja, estou pegando o R2 e desse R2 eu estou pegando um subconjunto que é apenas o subconjunto de todos os vetores que estão no primeiro quadrante. Foi marcado aqui de azulzinho o que eu estou querendo mostrar, se é ou não é um subespaço vetorial. E isso aqui, ele não é um subespaço vetorial porque ele não é fechado na multiplicação por escalar. Porque, por exemplo, se eu pegar o vetor 1, 1, que é esse vetor que pertence a esse subconjunto aqui, e eu multiplicar ele por um número qualquer, e esse número qualquer for um número negativo, o resultado dessa multiplicação vai dar um vetor que está aqui no terceiro quadrante. E esses vetores do terceiro quadrante não pertencem a esse subconjunto aqui. Então, esse subconjunto aqui dos vetores que estão no primeiro quadrante, eles não são subespaço do R2 porque não é fechado na multiplicação por escalar. Esse subconjunto ele é fechado na soma, ele contém um vetor nulo, que é o vetor 0, 0 que está aqui, mas não é fechado na multiplicação por escalar, portanto, ele não é um subespaço vetorial. Um outro exemplo, quando eu estou falando de matrizes quadradas, as matrizes quadradas, de uma forma geral, elas vão definir para a gente um espaço vetorial, e um exemplo, um subconjunto dessas matrizes poderia ser as matrizes simétricas, que são aquelas matrizes que são iguais à sua transposta. E essas matrizes simétricas, elas vão definir para a gente um subespaço vetorial das matrizes quadradas, porque quando eu somo duas matrizes simétricas, o resultado é uma matriz simétrica.
quando eu multiplico uma matriz simétrica por um número escalar, o resultado continua sendo uma matriz simétrica. Então, o conjunto, esse conjunto que é formado pelas matrizes simétricas, elas são um subespaço das matrizes que são quadradas. Um subconjunto aqui das matrizes, ou um subespaço das matrizes que não é um subespaço, né? Um subconjunto que não é um subespaço, é o das matrizes que são invertíveis. E esse conjunto, que é formado por todas as matrizes que possuem inversa, eles não são um subespaço. Por quê? Imagine que eu tenha essas duas matrizes que estão aqui, e essas duas matrizes elas possuem inversa, e elas possuem inversa porque o determinante delas é diferente de zero, então ok. Mas se eu pegar essas duas matrizes e somar elas, quando eu somo essas duas matrizes, essa primeira coluna vai ser transformada em zeros. E aí a gente sabe que quando uma matriz tem uma coluna ou uma linha inteira formada por zeros, o determinante dela é igual a zero. E se o determinante dela é igual a zero, ela não possui inversa. Então, esse subconjunto das matrizes inversas, ele não vai ser um subespaço vetorial porque ele não é fechado na soma, né? Ou eu peguei um exemplo aqui de duas matrizes que são invertíveis, né, que possuem inversa, somei elas e o resultado dessa soma não é inverso. E da mesma forma, esse subespaço ele não é fechado na multiplicação por escalar. Porque se eu pegar uma matriz dessas quaisquer e multiplicar ela por zero, né, zero vezes qualquer uma dessas matrizes, o resultado vai ser a matriz nula, e a matriz nula também não possui inversa. Então, as matrizes invertíveis não são um subespaço porque elas não atendem a nenhuma das duas condições, de ser fechada na adição, nem na multiplicação por escalar. Além disso, as funções que são contínuas, as funções contínuas, que são contínuas do menos infinito até o mais infinito, elas são um subespaço vetorial das funções. E isso porque se eu somo duas funções contínuas, o resultado é uma função contínua. Se eu multiplico um número escalar por uma função contínua, o resultado é uma função contínua. Assim como as funções com derivada contínua também são um subespaço vetorial das funções, porque se eu somo duas funções que têm derivada contínua, ou se a derivada é contínua e eu somo essas duas derivadas, o resultado é uma função com derivada contínua. E da mesma forma, se eu multiplico uma função por um número, a sua derivada vai sempre ser contínua, independente do número que eu multiplique. Então, as funções com derivadas contínuas também são subespaços vetoriais, assim como o subespaço de todos os polinômios é um subespaço vetorial das funções, porque se eu tenho dois polinômios de uma forma qualquer e eu somo esses dois polinômios, o resultado é um polinômio. Se eu multiplico um polinômio por um número escalar, o resultado continua sendo um polinômio. Existe um elemento neutro e existe um elemento oposto de cada um dos polinômios. De uma forma geral, aqui estão apresentados a maioria dos subespaços que a gente vai trabalhar. Então, de uma forma geral, se eu estou falando dos subespaços do Rn, a gente vai ter a origem, retas que passam pela origem, planos que passam pela origem ou hiperplanos que passam pela origem. Se eu estiver falando de funções, o espaço das funções contínuas, das funções deriváveis vão ser subespaços das funções, assim como dos polinômios. Se eu estiver falando de matrizes, se eu estiver falando de matrizes de uma ordem qualquer, as matrizes quadradas são um subespaço, as matrizes simétricas são um subespaço, as matrizes invertíveis não são um subespaço. Então, apresentados a maioria dos subespaços com os quais a gente vai trabalhar, vamos dar continuidade aqui. Bom, nós vimos que as retas e os planos que passam pela origem, eles são subespaços vetoriais, e quando a gente vai escrever a equação de uma reta na sua forma vetorial, a gente sabe que todos os vetores dessa reta x, eles podem ser escritos como um parâmetro vezes o vetor v, ou ainda que todos os vetores eles são múltiplos de um tal vetor, como essa reta que está sendo colocada na figura de baixo aí.
Quando a gente está tratando de planos que passam pela origem, todos esses planos, eles são, na sua forma vetorial, escritos dessa forma. Um múltiplo de um vetor V1 mais um múltiplo de um vetor V2. Quando eu faço todos esses múltiplos, eu consigo encontrar todos os pontos ou todos os vetores que pertencem a esse plano, assim como a gente está podendo visualizar aqui na figura de cima. Esses vetores que geram a reta ou que são que a gente chamava antes de vetor diretor da reta, ou esses vetores que geram o plano, o V1 e o V2, eles vão ser chamados, como aqui no contexto de espaços vetoriais, eles vão ser todos chamados de vetores geradores do conjunto ou vetores geradores do espaço vetorial. E de uma forma geral, sempre que a gente tem combinações lineares de alguns vetores, ou de n vetores, ou de s vetores, como que está sendo colocado aqui, essas combinações lineares elas vão ser consideradas um espaço vetorial, ou o resultado de todas essas combinações lineares vai ser um espaço vetorial. Por quê? Se eu pegar uma combinação linear dessa forma aqui, e eu pegar quaisquer dois vetores x que pertencem a essa combinação linear e eu somar eles, o resultado vai estar nesse espaço que eu posso gerar nesse caso. A gente pode pensar sempre nisso aqui como sendo um plano, né? Pensando só em duas combinações lineares. Se eu somar dois vetores que estão num plano, o resultado vai estar nesse plano. Além disso, se eu pegar num plano e multiplicar um vetor por um número, o resultado vai estar nesse plano. E existe um vetor nulo, e além disso, existe um vetor que é o oposto a cada um desses vetores. O vetor nulo, para ele existir, basta que os t's que eu tenho aí sejam zero, ou que os v's sejam zero. E o vetor oposto, basta que eu coloque os t1 e t2 e t qualquer coisa com o sinal negativo. Mas, de uma forma geral, o que a gente pode tirar por conclusão disso aí é que sempre que a gente tem combinações lineares de n vetores, essas combinações lineares vão ser um subespaço vetorial. E esse subespaço vetorial ele vai ser gerado por alguns vetores. No caso da reta, a gente precisa de um vetor para gerar um espaço vetorial. No caso do plano, a gente precisa de dois vetores para gerar um espaço vetorial, para gerar esse plano que é um subespaço vetorial. E aí a gente viu nas aulas anteriores também que quando a gente tem combinações lineares de mais do que dois vetores, a gente chamava isso de uma forma geral de um hiperplano. Então, se eu tiver mais do que um conjunto que está sendo gerado por mais do que dois vetores, né, ou por três vetores ou mais, a gente pode dar uma interpretação geométrica para isso como sendo um hiperplano, que é isso que pode fugir da nossa visão geométrica. E esses espaços, então, a gente vai dizer que eles são gerados por esses vetores que estão formando a combinação linear, e da mesma forma a gente pode dizer que combinações lineares de alguns vetores geram um espaço vetorial. Aqui a gente tem alguns exemplos geométricos de alguns espaços que são gerados por alguns vetores. Então, imaginem que o espaço W1 ele seja gerado pelo vetor 1, 2, né? Então, todas as combinações lineares que a gente pode formar com o vetor 1, 2 são combinações lineares dessa forma aqui. E a gente sabe que quando a gente tem combinações lineares de apenas um vetor, essa combinação linear ela gera um objeto para a gente, nesse caso é uma reta, e essa reta aqui ainda é uma reta que passa pela origem. Lembrando aquilo que a gente pode visualizar aqui no GeoGebra, né? Vou pegar um ponto P, que poderia ser um vetor de qualquer outra forma, poderia ser um vetor, né? Antes de pegar esse ponto P, eu vou criar um T, que é para ser um múltiplo de alguma coisa, igual a 10, por exemplo. E agora eu vou pegar um ponto P que vai ser igual a um T, um múltiplo do vetor V, um T vezes V. Aí eu vou ver aqui nas configurações desse vetor, vou ver aqui nas configurações desse ponto P, eu vou exibir o rastro dele e vou animar esse ponto T aqui, ou esse parâmetro T, né? Ao animar esse parâmetro T, o ponto P ele vai receber diferentes valores, e agora ele está em algum lugar que a gente não está vendo, mas a gente vai conseguir perceber que todas as combinações lineares que eu posso formar com o vetor V, eles vão gerar uma reta, inclusive é uma reta que passa pela origem. São coisas que a gente já sabia, né?
quando a gente tem múltiplos de um vetor, o que a gente acaba gerando é uma reta. E essa reta, então, ou a gente ainda pode dizer que essa reta é gerada pelo vetor 1, 2. Da mesma forma, aqui embaixo, eu tenho um outro subespaço, que é o W2, e que ele é o subespaço que é gerado por esses dois vetores que estão aqui. Quando eu faço combinações lineares com esses dois vetores, as combinações lineares elas são dessa forma. E aí uma das coisas que a gente sabe é, quando a gente está fazendo combinações lineares de dois vetores, o que a gente vai gerar é um plano. Para a gente visualizar que isso é verdade, a gente também pode ver isso no GeoGebra, embora a gente já tenha feito. Eu vou chamar esse T, ao invés de chamar ele de T, eu vou chamar de T1. Eu vou criar um outro parâmetro que vai ser o T2, que eu vou colocar igual a 10, por exemplo. E eu vou criar um outro ponto que eu vou chamar de P1, que ele vai ser um T1 vezes o vetor V1, mais um T2 vezes o vetor V2. Só que aí eu não criei o vetor V2 ainda. O vetor V2, ele é o vetor 2, 3. E aí aqui eu vou pegar esse T2 e vou multiplicar pelo V2. Vou vir aqui nas configurações, vou exibir o rastro desse ponto P1. Vou tirar esse aqui da tela, esse ponto P da tela. E agora eu vou animar esses T1 e T2, e ao fazer essa animação, eu vou conseguir visualizar esse ponto P1 aparecendo aí na tela. E como a gente sabe, essas combinações elas vão dar para a gente alguns pontos aí. Esses pontos eles estão todos ficando lá em cima. Deixa eu colocar um deles mais devagar e um deles super rápido. E à medida que, claro, esses T1 e T2 eles estão limitados do menos 5 até o 20, mas se eu colocasse eles indo do menos infinito até o mais infinito, o que eu ia formar é um plano, ou os vetores que pertencem a um plano, e esse plano seria todo o R2. Então, tenho combinações lineares de dois vetores, ou o espaço gerado por esses dois vetores é um plano, e nesse caso é o próprio R2. E aí, a gente poderia pensar então que no exemplo número 3, o espaço que é gerado pelos vetores 1, 2 e 2, 4 também vai ser um plano, porque eu tenho dois vetores que estão sendo combinados, e quando eu combino dois vetores, essas combinações vão dar um plano. Só que o que acontece é que aqui, esses dois vetores que a gente tem sendo combinados, eles são vetores que são múltiplos um do outro. Então, se aqui, ao invés do vetor 2, 3, eu tivesse o vetor 2, 4, a gente está vendo que os vetores V1 e V2, eles são múltiplos um do outro, e se eu animar tanto o T1 quanto o T2, o espaço que eu vou gerar, ele vai ser uma reta. E nesse caso é uma reta justamente porque esses dois vetores aqui, eles são vetores que são múltiplos um do outro. Então, nem sempre que eu tiver dois vetores sendo combinados, esses vetores eles vão gerar um plano. Para que eles gerem um plano, eles não podem ser múltiplos um do outro. Então, esse espaço que é gerado pelos vetores 1, 2 e 2, 4, ele é exatamente o mesmo espaço que é gerado pelo vetor 1, 2, que é exatamente o mesmo espaço que é gerado pelo vetor 2, 4. Então, escrever isso dessa forma é exatamente esses três conjuntos geradores que eu coloquei aqui, eles geram exatamente o mesmo espaço. Continuando com isso, a gente poderia passar para alguns exemplos geométricos no R3, e aqui eu tenho outros subespaços, né? E eu quero saber qual é a interpretação geométrica de cada um desses conjuntos geradores. Eu gostaria que vocês dessem uma pausa nesse vídeo e tentassem, através do exemplo anterior, verificar se isso que a gente tem aqui como são subconjuntos do R3, então a gente sabe que isso aqui, os subespaços que a gente pode formar são o subespaço nulo, são retas, são planos e o próprio R3. Quando a gente está falando de um espaço que é gerado por apenas um vetor, a gente sabe que isso aqui vai ser uma reta, mesmo que a gente esteja no R3. Aqui, a gente tem um espaço que ele é gerado por dois vetores.
Como esses dois vetores que a gente tem, eles são vetores que não são múltiplos um do outro, então o espaço que vai ser gerado por isso aqui é um plano, porque todas as combinações lineares de dois vetores vão gerar um plano. Olhando agora para o espaço W6, a gente tem dois vetores que estão gerando um subespaço, mas esses dois vetores que estão gerando esse subespaço, eles são múltiplos um do outro. Sendo múltiplos um do outro, esse espaço aqui ele é exatamente igual ao espaço que é gerado apenas por um desses vetores, né? Ou seja, esse espaço aqui ele é uma reta para a gente. Quando a gente está trabalhando quando a gente passa para o subconjunto W7, a gente percebe que esse subconjunto ele é formado por três vetores. E a gente viu que quando a gente tem três vetores fazendo combinações lineares de três vetores, a gente dá uma interpretação geométrica disso como sendo um hiperplano, ou alguma coisa que tem uma dimensão maior do que um plano. No entanto, olhando para esse W7, a gente consegue perceber que os vetores, o primeiro e o terceiro vetor, eles são múltiplos um do outro. Então, fazer combinações lineares entre o primeiro e o segundo, ou entre o segundo e o terceiro, a gente vai continuar tendo o mesmo espaço vetorial. Então, eu poderia dizer que esse espaço aqui, ele pode ser gerado pelos vetores 1, 2, 3 e 1, 0, 0. E eu posso eliminar desse conjunto gerador o vetor 2, 4, 6, porque ele é múltiplo do vetor 1, 2, 3, e isso aqui gera para a gente também um plano, porque são combinações lineares de apenas dois vetores. Agora, quando a gente está olhando para o subespaço W8, a gente tem três vetores, e esses três vetores, eles não são múltiplos um do outro, nenhum é múltiplo do outro, e eu não posso formar combinações lineares entre eles, ou seja, esses três vetores que eu tenho aqui ainda, eles não são vetores que estão no mesmo plano. E aí, quando eu faço combinações lineares entre três vetores, a gente viu que essas combinações lineares elas vão gerar para a gente um hiperplano. Nesse caso, o hiperplano é o próprio R3. Se eu colocar esses três vetores aqui no GeoGebra e fizer combinações lineares entre eles, a gente vai acabar conseguindo gerar todo o R3. Vou mostrar isso para vocês geometricamente. Vou apagar todas essas coisas aqui. Vou pegar uma janela 3D e nessa janela vou fechar essa 2D porque eu não preciso mais. Vou digitar três vetores, que são os vetores que estão lá. 1, 2, 3, o 1, 1 e o 1, 0, 0. Como esses três vetores a gente consegue perceber que eles não são vetores que aparentemente não estão sobre o mesmo plano, e se eu fizer combinações lineares entre eles, para fazer essas combinações lineares, eu vou criar um T1, um T2, fazer tudo igual a 10 e um T3, tanto faz qual o valor que eu coloque aqui. E aí agora eu vou pegar um ponto P, que esse ponto P vai ser o T1 vezes o V1, mais o T2 vezes o V2, mais o T3 V3. Esse ponto P, eu vou habilitar o rastro dele, e aí vou animar isso aqui. Ao fazer essa animação, a gente vai conseguir perceber que a gente vai formando alguns pontos, e eu estou formando uma nuvem de pontos aqui. E se eu deixar isso aqui acontecer durante muito tempo, a gente vai ver que essa nuvem de pontos vai representar para a gente todo esse espaço que é o próprio R3. Embora aqui esteja ainda apenas na parte positiva, mas daqui a pouco ele vai chegar aqui nessa parte negativa também. Então, o espaço que é gerado por esses três vetores aqui é todo o R3. Se a gente quisesse visualizar o que a gente tinha no exemplo anterior, que era esse exemplo aqui, onde nós temos o 1, 2, 3, o 1
o 100 e o 246, eu só vou trocar o 111 pelo 246, né? E aí a gente vai ver que esse espaço que é gerado, ele é, na verdade, um plano. Vou trocar isso aqui por 2, 4 e 6. Quando a gente faz isso, a gente consegue perceber, a gente vai conseguir perceber que esses três vetores eles estão sobre o mesmo plano. E para fazer isso, basta que a gente movimente esses valores T1 e T2 e esperamos o ponto, esse ponto P gerar alguns pontos ou alguns vetores. Diminui um pouquinho a velocidade desse. Esses pontos que vão sendo gerados, eles vão ser todos pontos que vão gerar um plano aqui. E novamente, eles vão gerar um plano porque esses dois vetores aqui, eles são vetores que são múltiplos um do outro, ou ainda são vetores que estão no mesmo plano, né? Esses três vetores estão no mesmo plano. E aí a gente pode escrever isso, né? Que o espaço que é gerado por esses três vetores é o espaço igual ao espaço que é gerado por esses dois vetores, e que nesse caso é um plano. No segundo caso é um hiperplano, porque os três vetores eles não estão no mesmo plano. E no exemplo W9, é como se a gente tivesse acrescentado aí a essa nossa combinação esse vetor aqui, que é um múltiplo desse vetor aqui. Então, esse vetor que a gente tem o 2, 4, 6, é como se ele fosse um vetor irrelevante. E o espaço que é gerado por esses quatro vetores é exatamente igual ao espaço que eu tenho gerado em cima. E nesse caso também vai ser um hiperplano e ou ainda todo o R3 de novo. Então, de uma forma geral, a gente pode dar uma interpretação geométrica para os nossos conjuntos geradores, dependendo do número de vetores que eles têm, né? Se a gente tiver apenas um vetor, isso vai gerar uma reta. Se eu tiver dois vetores, isso pode gerar um plano. Quando que vai gerar um plano? Quando os dois vetores eles não forem múltiplos um do outro. Se eu tiver três vetores, isso pode gerar um hiperplano, desde que nenhum vetor seja combinação linear um do outro. E aí, se eu estiver trabalhando com mais do que três vetores ou mais, a gente sempre vai estar gerando hiperplanos, claro, se os vetores eles não forem múltiplos um do outro. E aí, com isso, a gente pode responder a essas perguntas que estão colocadas aqui. A gente viu que um vetor, dois vetores, ou mesmo três vetores podem gerar uma reta. Mas o que a gente precisa como necessário para gerar uma reta é apenas um vetor. E se eu precisar formar um plano, vai ser necessário que eu tenha dois vetores. Eu posso ter mais do que isso para gerar, né? Mas são necessários que eu tenha dois vetores, e esses dois vetores eles não podem ser múltiplos um do outro. E claro, a mesma coisa vale se eu quiser gerar todo o R2. E se eu quero gerar um hiperplano que tenha três dimensões, como o R3, eu vou precisar de três vetores. Se eu quero daí, com isso a gente pode aumentar, né, as nossas possibilidades. Se eu quero gerar um hiperplano de quatro dimensões, eu vou precisar de quatro vetores sendo combinados. De cinco dimensões, eu preciso de cinco vetores sendo combinados. E aí todos esses vetores que eu vou ter, eles não podem ser combinações lineares um do outro. Aqui eu só coloquei de novo para ficar para vocês todos os espaços do R2 e do R3. E aqui a gente tem alguns conjuntos geradores que são famosos. E o primeiro o conjunto gerador mais famoso que a gente tem é o conjunto dos vetores canônicos. Os vetores canônicos são aqueles vetores que são unitários, ou seja, que têm tamanho 1. Além disso, esses vetores canônicos eles têm uma entrada valendo 1 e as outras entradas todas valendo 0. Quando eu estou falando do R3, os vetores canônicos eles são chamados de IJK e eles são apresentados dessa forma aqui. Esses vetores canônicos eles sempre vão gerar um espaço vetorial. Então, se eu pegar e fizer combinações lineares entre os vetores canônicos e JK, que são esses que eu sublinhei do R3, eu vou acabar gerando todo o R3. Se eu pegar os vetores canônicos do R2, o 1, 0 e o 0, 1, e eu fizer combinações lineares entre eles, eu vou formar todo o R2.
Os vetores canônicos de um tamanho qualquer, eles geralmente são chamados de E alguma coisa. O E1 significa que a primeira entrada é 1 e todas as outras são zeros. O E2 significa que a segunda entrada é 1 e todas as outras são zeros. E se eu fizer combinações lineares entre todos esses vetores aí, eu vou acabar gerando todo o Rn. E para a gente ver isso de uma forma mais sucinta, dá para a gente utilizar aqui o R3, né? Todos os vetores do R3, eles são escritos dessa forma aqui. A primeira entrada é um número qualquer, a segunda entrada é um número qualquer e a terceira entrada é um número qualquer. Então, se eu pegar um número qualquer e multiplicar pelo primeiro vetor, mais um número qualquer e multiplicar pelo segundo vetor da base canônica, mais um terceiro número qualquer e multiplicar pelo terceiro vetor da base canônica, eu vou conseguir combinar esses três vetores linearmente e com isso gerar todo o espaço R3. Então, esse conjunto gerador aqui, que é formado pelos vetores unitários, ele é o conjunto gerador mais famoso que existe para os nossos espaços Rn. Existem alguns outros conjuntos geradores, como por exemplo para os polinômios de grau n, né? A gente viu que os polinômios eles são um subespaço vetorial e os polinômios de uma forma geral eles podem ser gerados por esse conjunto aqui, 1x, x quadrado, xn. Por quê, né? Porque se eu pegar um número qualquer e multiplicar por 1, mais um número qualquer, multiplicar por x, mais um número qualquer, multiplicar por x quadrado, eu vou estar fazendo combinações lineares dessas funções que estão aí dentro dos parênteses, mas eu posso considerar essas funções como se elas fossem vetores também. Então, esse daí é um conjunto gerador para os polinômios. E com isso a gente consegue ter uma ideia de o que é um conjunto gerador de um subespaço vetorial. Ele é um conjunto de vetores que, quando eu faço combinações lineares com eles, todas essas combinações lineares vão gerar esse espaço, ou vão formar esse espaço com o qual eu estou trabalhando. Bom, dando continuidade, a gente tem alguns problemas que estão relacionados a espaços vetoriais e subespaços que a gente vai precisar resolver, e o primeiro deles é saber saber se um elemento ou ele pertence ou não pertence a um espaço. Então, imaginem que eu tenho um espaço que seja gerado por esse vetor u e por esse vetor v. Como esses dois vetores eles não são múltiplos um do outro, a gente pode dizer então ainda, a gente pode dar uma interpretação geométrica para isso, que esse espaço que é gerado por esses dois vetores é um plano. E eu quero saber se esse vetor W1 ele pertence a esse espaço ou se esse vetor W1 ele está nesse plano. Como eu tenho um espaço que é gerado por dois vetores nesse caso, e eu quero saber se esse terceiro vetor W1 está nesse plano, para eu fazer isso, o que precisa acontecer? Esse vetor W1 ele precisa ser escrito como combinação linear desses dois vetores que eu tenho que estão gerando esse espaço. Ou ainda, de uma seguinte forma, essa combinação linear que eu vou colocar T1 vezes U mais T2 vezes V precisa ser igual ao vetor W1, ou seja, eu preciso encontrar se existem esses valores T1 e T2 que estão aí. Então, nós vamos ter T1 que multiplica 1, 2 e menos 1, mais T2 que multiplica o vetor V, 6, 4, 2. Isso precisa ser igual ao vetor W1, que é 9, 2 e 7. Fazendo a multiplicação distributiva, né, e somando as coordenadas correspondentes, nós vamos ter que T1 mais 6T2 precisa ser igual a 9, que 2 vezes T1 mais 4T2 precisa ser igual a 2, e que menos T1 mais 2T2 precisa ser igual a 7. Precisamos ver se esse sistema aqui ele tem solução. É claro que esse sistema ele pode ser escrito dessa forma.
E escrevendo esse sistema dessa forma, a gente consegue perceber que, na verdade, ele é um sistema onde eu tenho os vetores colocados na forma de coluna, né? E eu preciso tentar resolver esse sistema. Para isso, vou fazer menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2 para zerar aquele valor 2 que está ali. Então, a primeira linha vai ficar igual. Na segunda linha, nós vamos ter 0. Menos 2 vezes 6 dá menos 12 mais 4. Isso dá menos 8. Menos 2 vezes 9 dá menos 18 mais 2, menos 16. Para zerar esse 1 que está aqui embaixo, nós vamos fazer a linha 1 mais a linha 3. Aqui ficamos com 0, aqui ficamos com 8 e aqui ficamos com 16. Para deixar esse sistema na forma de escada agora, a gente pode somar a linha 2 com a linha 3. E com isso, a primeira linha e a segunda vão ficar exatamente iguais. E a terceira vai ser toda transformada em zeros. Olhando para a terceira linha, a gente tem que 0t2 é igual a 0, ou seja, o t2 pode receber qualquer valor. Mas da segunda linha, nós temos que menos 8t2 é igual a menos 16. E daqui, é claro, o t2 ele precisa ser igual a 2. Então, esse sistema ele não é um sistema indeterminado, ele é possível e determinado. E da primeira linha, nós temos que t1 mais 6t2 é igual a 9. Como o t2 ele é igual a 2, então nós vamos ter 12 aqui. Passo 12 para o outro lado. o T1 vai ter que ser igual a menos 3. Portanto, como solução para esse sistema, nós temos que o meu T1 e o meu T2 são 2 e menos 3, respectivamente. E como eu obtive solução nesse sistema, isso significa que esse vetor W ele pertence ao espaço que é gerado pelos vetores U e V, porque eu posso escrever o W1 como combinação linear dos vetores U e V. E se eu quisesse fazer uma verificação de se isso aqui está certo, eu poderia fazer o seguinte. Como eu determinei que o T1 é 2 e o T2 é menos 3, se eu fizer 2 vezes o vetor U mais menos 3 vezes o vetor V, isso tem que dar exatamente o vetor W1 que estamos trabalhando. Mas esse exemplo ele ajuda de uma forma geral a gente a resolver esse problema de como saber se um elemento ele pertence ou não pertence a um subespaço. Da mesma forma, se eu quero saber se o vetor W2 pertence a esse subespaço, continuando, né? A gente precisa dizer que o W2 ele precisa ser escrito como combinação linear daqueles dois vetores, ou eu preciso ter um valor T1 vezes 1 mais um T2 vezes o segundo vetor, e isso precisa ser igual ao W2. Claro que ao fazer essa multiplicação que foi feita aqui, a gente vai chegar nesse sistema que está aqui. E de uma forma geral, quando a gente for resolver esse sistema aí, nós vamos ter que resolver um sistema muito parecido com esse daqui, exceto pelo fato de que a terceira coluna que nós temos vai ser composta pelo vetor V. Então, essa última coluna que nós temos aqui, pelo vetor V não, pelo vetor W2, né? Nós vamos ter o vetor W2 que é 6, ou melhor, 4 menos 1 e 8. E aí a gente tem que ver se é possível encontrar esses T1 e T2. As operações que a gente vai fazer aqui são as mesmas que anteriormente, né? Menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. 1, 6 e 4 para o primeiro caso. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 2 vezes 6, isso dá 12. Menos 4 vai dar menos 8. Depois, aqui nós vamos ter menos 2 vezes 4, menos 8, menos 1, isso vai dar menos 9. E agora, somando a linha 1 com a linha 3, nós vamos ter 0, 8 e 12. Para zerar o 8 que está lá embaixo, deixar esse sistema na forma de escada, nós podemos somar a linha 2 com a linha 3. Fazendo isso, a primeira e a segunda linha vão ficar exatamente iguais, e a terceira linha vai ser 0, 0 e 3. Como da terceira linha a gente encontra que 0t3 é igual a 0, isso significa que esse sistema é um sistema impossível e significa que o W2 não pertence ao subespaço gerado por U e V. E ele não pertence porque eu não posso escrever o W2 como combinação linear daqueles dois vetores que estão lá.
E aí, como a gente tem subespaços que são subespaços de polinômios, por exemplo, e se eu quero saber se um polinômio ele pertence ou não pertence a um subespaço, a ideia para eu saber isso é exatamente igual à ideia anterior. Se eu tenho que Se eu quero saber se esse polinômio pertence ao subespaço que é gerado por esses três polinômios que estão aqui, eu vou chamar esse polinômio aqui de, sei lá, de W1, como eu fiz anteriormente, e vou chamar esse daqui de W2. Para saber se o W1 pertence a esse subespaço, significa que o W1 ele precisa ser escrito como combinação linear dos vetores que estão gerando esse espaço, ou seja, ele precisa ser um T1 vezes o polinômio 1, mais um T2 vezes o polinômio 2, mais um T3 vezes o polinômio 3, e a gente precisa ver se é possível que a gente encontre quem são esses T1, T2 e T3. Se for possível que eu encontre esses valores, significa que esse polinômio vai pertencer a esse espaço. Se não for possível, né, esse polinômio não vai pertencer a esse espaço. Embora a gente esteja trabalhando com polinômios, a ideia vai ser bastante parecida com a anterior, né? Nós vamos ter um T1 que vai multiplicar 2 mais x mais 4x², mais um T2 que vai multiplicar 1 menos x mais 3x², mais um T3 que vai multiplicar 3 mais 2x mais 5x². E isso tudo precisa ser igual a menos 9, menos 7x, menos 15x². Fazendo a multiplicação distributiva e somando todas essas coisas, nós vamos ter no primeiro caso 2t1 mais xt1 mais 4t1x² mais t2 menos xt2 mais 3t2x². Aqui era quadrado, eu coloquei o cubo. Mais 3t3 mais 2t3x. Aqui era t2 também. Mais 5t3x². Isso tudo precisa ser igual a menos 9, menos 7x, menos 15x². E aí, quando que eu sei que dois polinômios eles são iguais, né? Dois polinômios eles vão ser iguais se a parte que tem x² de um lado for igual à parte que tem x² do outro, a parte que tem x de um lado for igual à parte que tem x do outro, e a parte que não tem nada de um lado for igual à parte que não tem nada do outro. Então, eu vou começar pela parte que não tem nada, né? A parte que não tem nada multiplicando x é essa parte aqui, né? 2t1 mais t2 mais t3. Isso precisa ser igual a menos 9, que é a parte que não está multiplicando nenhum x. Depois, a parte que está multiplicando x só, né? O que nós temos multiplicando x aqui é t1. O que nós estamos multiplicando x aqui é menos t2. E o que nós temos multiplicando x aqui é 2t3. E isso precisa ser igual ao que está multiplicando x do lado direito, que é menos 7. E agora a parte que tem x², né? O que está multiplicando x² desse lado é 4t1. O que está multiplicando x² aqui também é 3t2. E também é 5t3. E isso precisa ser igual ao que está multiplicando x² do outro lado, que é menos 15. É claro que esse sistema ele pode ser escrito de forma matricial assim, né? 2, 1, 4, 1, menos 1 e 3, 3, 2 e 5, menos 9, menos 7 e menos 15, na forma de uma matriz aumentada, né?
e a gente precisa tentar encontrar quais são esses valores de T1, T2 e T3. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, vou resolver fazer o escalonamento desse sistema até o final. Então, feito o escalonamento, fazendo as operações com linhas, a gente encontra que o T3 é igual a menos 2, o T1 é igual a 1, o T2 é igual a 1 e o T1 é igual a menos 2. Isso significa que esse sistema ele tem solução, ou seja, esse meu polinômio W1 ele pode ser escrito como essa combinação linear dos polinômios 1, 2 e 3. E com isso eu posso concluir que o W1 ele está nesse espaço que é gerado por esses três polinômios que estão colocados aqui. De forma semelhante, se eu quero verificar que o W2 ele pertence a esse espaço vetorial, eu preciso escrever o W2 como combinação linear desses três polinômios, e para isso a gente vai ter que resolver um sistema idêntico ao anterior, exceto pelo lado direito, que vai ter as coordenadas, que é como se fossem vetores, né? Mas vão ser os coeficientes do polinômio W2. Esse sistema, eu não vou resolver ele à mão, eu vou resolver ele utilizando o Octave. Para utilizar o Octave para resolver um sistema como esse, a gente não vai resolver o sistema, a gente vai pedir para o Octave fazer para a gente o escalonamento. Então, eu vou criar aqui uma matriz A e eu vou criar exatamente essa matriz aumentada que vai ter isso aqui na primeira linha, ponto e vírgula, 1, menos 1, 2 e 11 na segunda linha, e na terceira linha, 4, 3, 5 e 6. Essa daí é a matriz A. Se eu usar esse comando rref da matriz A, o Octave ele vai fazer para a gente o escalonamento dessa matriz. E ao fazer esse escalonamento, a gente consegue perceber aqui pela última linha que uma vez o T3 é igual a 1, então o T3 vai ser igual a 1. Pela segunda linha, a gente consegue observar que uma vez o T2 é igual a menos 5, ou seja, o T2 é menos 5, e que o T1 vai ser igual a 4. Isso significa, então, que o vetor, ou melhor, que o polinômio W2 ele pertence ao espaço que é gerado pelos polinômios 1, 2 e 3, pois ele pode ser escrito como sendo 4 vezes o polinômio 1 menos 5 vezes o polinômio 2 mais uma vez o polinômio 3. Ou seja, é possível eu fazer esta combinação linear, portanto, esse polinômio pertence a esse espaço vetorial. E dando continuidade, o nosso segundo e último problema da aula de hoje é como verificar se um conjunto ele gera um espaço vetorial. A gente gerou nos exemplos anteriores dois espaços quaisquer, e agora eu tenho o seguinte, eu quero saber se esses vetores 1, 2 e 2, 3, eles realmente geram todo o R2. A gente já viu geometricamente que eles geram todo o R2, porque se eu fizer combinações lineares com esses dois vetores, a gente viu que eles vão formar todos os pontos do plano que é o R2, ou de uma forma geral, se eu tenho dois vetores que não são múltiplos um do outro e eu fizer combinações lineares com eles, isso vai formar um plano. Se eu estou trabalhando no R2, o único plano que pode ser formado é o próprio R2. Então, geometricamente, a gente já sabe que isso é verdade, mas vamos mostrar que isso é verdade algebricamente também. Então, para que esses dois vetores eles gerem o R2, a gente precisa mostrar o seguinte: existe o R2, que é isso daqui, é um espaço que tem coordenadas da seguinte forma, onde eu tenho um x e um y qualquer.
onde a primeira coordenada é qualquer número e a segunda coordenada é qualquer número, sem nenhuma restrição extra, né? Para que esses dois vetores eles gerem todo o R2, então combinações lineares entre esses dois vetores, um T1 vezes um V1 mais um T2 vezes o V2, tem que ser igual a um vetor qualquer, ou ainda T1 vezes 1, 2 mais T2 vezes 2, 3 precisa ser igual a qualquer xy. Se a gente for reescrever isso aqui, fazendo somas e igualdade de vetores, nós temos que T1 mais 2T2 precisa ser igual a x e que 2T1 mais 3T2 precisa ser igual a y. E então, para a gente resolver o nosso problema e saber se esses dois vetores eles geram um R2, esse sistema que a gente tem aqui, ele é um sistema que precisa ter solução. Esse sistema precisa ter solução. Não importa qual é a solução, mas significa que ele tem que ter solução. Se não importa qual é a solução e esse sistema ele precisa ter solução, uma das coisas que a gente pode fazer quando tem um sistema linear dessa forma, a gente pode lembrar que esse sistema ele pode ser escrito dessa forma aqui também, né? Que multiplica T1, T2, isso aqui precisa ser igual a XY. Esse é o sistema na forma matricial. Para que esse sistema ele tenha solução, ainda mais para que ele tenha solução única, a gente precisa lembrar que o determinante dessa matriz aqui ele precisa ser diferente de zero. Se esse determinante ele for diferente de zero, isso significa que esse sistema sempre vai ter solução. Se a gente disser que esse daqui é um sistema AX ou AT, vou chamar ele de AX igual a B, a gente consegue perceber que o determinante da matriz A ele é igual a 3 menos 4, isso dá menos 1. Se esse determinante ele é igual a menos 1, significa que esse sistema ele sempre tem solução, independente dos valores de x ou de y que a gente tem aqui. E aí, com isso, a gente prova algebricamente que esses dois vetores eles são vetores que geram o R2. No segundo exemplo que a gente fez, eu queria saber se esse conjunto de... Um outro exemplo que a gente fez, se esse conjunto de vetores aqui é um conjunto que gera o R3. O R3, eles são vetores dessa forma aqui, né? Onde esses x, y e z eles podem receber qualquer coordenada. Então, eu preciso fazer combinações lineares entre esses três vetores e ver se essas combinações desses três vetores vão gerar todos os vetores da forma x, y, z. Então, vamos fazer isso aqui no número 2. Eu tenho que pegar um T1 vezes o primeiro vetor, que é o 1, 2, 3, mais um T2 vezes o segundo vetor, 1, 0, 0, mais um T3 vezes o próximo vetor, que é 2, 4, 6, e isso precisa ser igual a um vetor qualquer do formato R3. Se a gente transformar isso aqui para um sistema linear, nós vamos ter T1 mais T2 mais 2T3 igual a x. Depois, 2T1 mais 0T2 mais 4T3 igual a y. E 3T1 mais 0T2 mais 6T3 igual a z. Novamente, a gente só precisa saber se esse sistema tem solução. Então, a gente vai analisar o determinante dessa matriz aqui. 1, 2, 3, 1, 0, 0, 2, 4 e 6. Esse determinante aqui, ele é um determinante que ele é exatamente igual a zero. Por quê? Porque essa coluna aqui, ela é metade dessa coluna aí. Esse determinante, ele deu igual a zero. Quando o determinante dá igual a zero, a gente pode ter um sistema possível e indeterminado, ou a gente pode ter um sistema impossível.
Se o sistema for impossível, significa que esses vetores eles não vão gerar os vetores do R3, mas se ele for indeterminado, significa que eles vão gerar o R3. Para a gente saber se ele é impossível ou indeterminado, a partir daqui, esse daqui é aquele determinante que nós chamávamos de D, a gente precisaria analisar um determinante dx, por exemplo, que é aquele determinante onde a gente substitui a coluna do x, nesse caso, a coluna do meu T1, substituir ela por XYZ, deixar os outros valores, as outras colunas com iguais, né? Se a gente for calcular esse determinante aqui e esse determinante der igual a zero, significa que esse sistema ele vai ser um sistema possível e indeterminado, porque eu vou ter um zero sobre zero. Se esse determinante ele não for igual a zero, significa que o meu sistema ele vai ser impossível, porque eu vou ter um número dividido por zero, pensando lá na regra de Cramer. E se a gente resolver esse determinante aqui, esse determinante ele não vai ser igual a zero. E se ele não vai ser igual a zero, isso significa que esse sistema aqui ele é um sistema impossível. Sendo um sistema impossível, isso significa que esses três vetores aqui não geram o R3. E a gente já viu que, na verdade, esses três vetores aqui, eles são vetores que geram um plano, porque o primeiro e o terceiro vetores, eles são múltiplos um do outro. Então, os vetores não geram o R3. E se a gente for fazer exatamente a mesma coisa agora para o terceiro conjunto de vetores, para saber se eles geram ou não geram o R3, nós vamos ter que montar um sistema exatamente igual a esse. Eu gostaria que vocês fizessem isso, encontrassem o determinante da matriz dos coeficientes e vissem que essa matriz ela tem um determinante diferente de zero. Tendo um determinante diferente de zero, esse sistema que vai ser formado aqui ele vai ter solução única e esses vetores aqui eles vão sim gerar todo o R3. Deixo essa verificação para vocês fazerem. E aí, com isso, a gente termina os problemas que estão relacionados aos subespaços vetoriais dessa aula. E tem só mais uma intersecção interessante sobre subespaços e aquilo que nós estudávamos sobre sistemas homogêneos. Que tem um teorema que me diz que a solução de um sistema homogêneo ela é sempre um subespaço vetorial. E isso acontece porque sempre que eu tenho um sistema dessa forma aqui, né, ax igual a zero, ou que o lado direito do sistema homogêneo ele é igual a zero, a gente tem dois tipos de solução, né? Ou a gente tem uma solução única, que é também chamada de solução trivial, que é a solução 0, 0, 0, né? Porque a gente viu que o vetor nulo é a solução para qualquer sistema homogêneo, ou então a gente tem um sistema que é possível e indeterminado. Sistema possível e indeterminado, quando a gente tem um sistema dessa forma, no final da resolução do sistema, a gente sempre vai ter uma solução da forma um T1 vezes um vetor, mais um T2 vezes outro vetor, mais um T3 vezes outro vetor. E isso é exatamente uma combinação linear. E aí nós vimos que todas as combinações lineares de n vetores são um subespaço vetorial. Por isso, a gente pode analisar, ou a gente pode provar esse teorema que me diz que a solução de um sistema homogêneo é sempre um subespaço vetorial. Aqui tem uma ideia geométrica com relação a isso, né? Imagine que eu tenho um sistema homogêneo de 3 equações e 3 incógnitas. Esse sistema, como cada uma das equações representa um plano, então a gente pode ter essas três soluções para esse sistema, né? Pode ser que os três se intersectem num único ponto, que é o ponto 0, 0, 0, né? Com isso a gente tem a solução trivial e o espaço-solução que a gente tem é o espaço nulo. A gente pode ter que essa solução desses sistemas ele pode ser uma reta,
Como todos os sistemas eles passam pela origem, é uma reta que passa pela origem, e uma reta que passa pela origem é um subespaço vetorial. Então, nesse caso, a gente tem um subespaço vetorial que é essa reta passando pela origem, ou então pode ser que os três planos eles estejam um sobre o outro, né? Como os três passam pela origem e um plano que passa pela origem é um subespaço vetorial, então tá aí a terceira forma, a terceira forma que a gente pode ter para a solução desse sistema de três equações e de três incógnitas. E, algebricamente, se a gente for pensar na solução de um sistema maior, como esse sistema aqui, ao resolver esse sistema fazendo escalonamento, nós vamos encontrar essa solução aqui para x1 até x6, né? Um r vezes esse vetor, mais um s vezes esse vetor, mais um t vezes esse vetor. E o que eu estou fazendo aqui é exatamente uma combinação linear de três vetores, que são esses vetores que eu sublinhei aí do lado direito da igualdade. Então, a gente pode dizer que o espaço solução desse sistema linear, ele é um espaço que ele é gerado pelos vetores V1, V2 e V3, que são esses vetores que eu sublinhei. E aí isso conecta então aquilo que a gente estava vendo anteriormente. E além disso, adicionalmente, a gente tem o seguinte: cada uma das linhas desse sistema linear, ela pode representar para a gente um espaço de alguma coisa, né? Pode representar um plano, pode representar uma reta, pode representar um hiperplano. Nesse caso, cada uma das linhas, elas representam um hiperplano. Quando eu estou resolvendo esse sistema linear, eu quero saber onde que os quatro hiperplanos que eu tenho representados por cada uma dessas linhas se intersectam. E a gente viu então que eu tenho quatro espaços, quero saber onde esses quatro espaços se intersectam. Eles se intersectam em um outro espaço que é formado, que é gerado por esses três vetores que estão colocados aqui. E isso prova para a gente também que a intersecção entre espaços vetoriais é um espaço vetorial, que é um outro resultado que está aí no livro de vocês. E com isso a gente termina, ou eu termino isso que eu tinha para falar na aula de hoje para vocês. Queria apresentar para vocês, então, retomando o que é um subespaço vetorial. Apresentei a maioria dos subespaços vetoriais que a gente vai trabalhar, que estão lá no livro. Depois vimos que todas as combinações lineares de vetores, elas podem ser chamadas de espaços vetoriais. E esses vetores que eu estou combinando, eles são chamados de um conjunto gerador para o espaço vetorial. Vimos alguns exemplos geométricos de espaços que são gerados por combinações de vetores, falando sobre retas, planos e hiperplanos, ou mesmo o R3. Vimos a quantidade de vetores mínimas que é necessário para a gente gerar cada um desses espaços geométricos. E depois vimos como determinar se um elemento ele pertence ou não pertence a um subespaço vetorial. E vimos que para ele pertencer, ele precisa poder ser escrito como combinação linear desses vetores que geram um espaço. E também vimos como determinar se um conjunto de vetores gera um determinado espaço que a gente está interessado em trabalhar. E vimos isso para o R2 e para o R3. E para fazer essa verificação, a gente precisa analisar se eu vou ter um sistema linear consistente quando eu faço combinações lineares entre os vetores que eu estou querendo mostrar que geram o espaço vetorial. E com isso termino essa aula. Se tiverem dúvidas, não esqueçam de me contatar, ou mesmo o monitor de vocês. Façam as questões de verificação e os exercícios da lista. Até a próxima aula. Tchau, tchau.